Você já teve a sensação de que está se afogando, mesmo quando está em terra firme? Como se todo o seu esforço fosse inútil. Como se existisse uma força invisível dentro de você, sabotando tudo. Enquanto lá fora, o mundo te cobra, exige e castiga. Talvez você pense que está lutando pela sua vida. Mas Nietzsche diria: você só está fugindo. Fugindo de si mesmo, da sua verdade, da pobreza silenciosa que vive dentro da sua alma. Porque existe uma pobreza pior que a falta de dinheiro. Aquela que te faz rico de obrigações e miserável de significado. Você se mata de trabalhar, mas está cada vez mais vazio. Compra livros de autoajuda, repete frases motivacionais, se força a sorrir, mas por dentro carrega um abismo. O mesmo abismo que você finge não ver quando acorda. E o pior, você chama isso de progresso. Você chama esse desespero disfarçado de esforço. Você chama essa prisão de vida normal. Mas cá entre nós, se tudo isso fosse real, por que sua alma ainda grita por socorro quando o silêncio chega? Nietzsche já avisava: a maioria das pessoas vive como se obedecesse a uma ordem que nem compreende. E você, sabe de onde vem a ordem que te move? Ou será que o que você chama de esforço é só medo disfarçado de coragem? Não se engane, esse vídeo não vai te confortar. Não vou te dar respostas fáceis, porque talvez o que você precise agora seja encarar o espelho mais cruel que já viu. Você acha que é forte porque não desiste. Mas e se eu te dissesse que continuar no caminho errado também é uma forma de fraqueza? Pare de fingir que está tudo bem. Essa máscara que você usa, essa que sorri para todo mundo enquanto sua alma grita sozinha, ela está te matando mais devagar do que a fome. Você quer entender por que ainda é pobre? Então comece pelo que você mais evita olhar. O vazio. Você foi domesticado. A dor que você sente não começou agora, ela foi ensinada. Desde cedo te disseram para baixar a cabeça, para ser bom, educado, humilde. Te ensinaram que desejar muito era perigoso, que brilhar era orgulho, que riqueza era arrogância. E no fundo você acreditou. Cresceu carregando uma culpa invisível por querer mais do que te deram, por sonhar alto demais. Nietzsche chamava isso de moral, de rebanho. Um sistema de valores feito para manter você obediente, calado e com medo da própria potência. Um adestramento silencioso, travestido de virtude. E o pior, você ainda agradece. Aplaude sua própria prisão. Disfarça sua frustração com sorrisos morais. Repete que está tudo bem, que ser simples é bonito, que o pouco basta. Mas sua alma não acredita nisso. Ela grita por algo maior. Ela sangra toda vez que você finge estar satisfeito com o mínimo. Você sente, mas nega. Sente a fome de existir de forma grandiosa, mas abafa com doutrinas que chamam isso de pecado. Você virou um especialista em se sabotar com ética, em matar seus impulsos com bondade, em sufocar seus desejos com humildade envenenada. E ainda acha bonito, ainda acha certo. Mas por trás desse verniz moral existe um campo de batalha, onde sua vontade de potência está acorrentada por uma consciência adormecida. Você se repete: não posso, não devo, não mereço. E toda vez que faz isso, um pedaço do seu espírito morre. Aos poucos, lentamente, como quem sorri por fora, enquanto apodrece por dentro. Pois bem, Nietzsche avisou: a moral que te ensinaram não foi feita para te libertar, mas para te domesticar. E a sua dor, silenciosa, não é sinal de erro. É o eco de uma verdade que você aprendeu a negar. A religião do sofrimento silencioso, você aprendeu a sofrer quieto, a morder a língua, a sorrir com os olhos cheios de lágrimas, a agradecer até pela dor, como se aguentar calado fosse uma virtude, como se suportar tudo em silêncio fizesse de você alguém melhor. Você não explode, você implode lentamente, diariamente, e chama isso de força. Mas o que você chama de fé, talvez seja só medo de gritar. Nietzsche veria em você um devoto da dor, um mártir domesticado pelo olhar alheio, um servo fiel da moral de escravo. Te convenceram de que quem sofre sem reclamar é mais espiritual, mais elevado, mas não te disseram que isso te mata por dentro, que essa dor calada apodrece em silêncio e te transforma num túmulo com pernas. Você não se permite reclamar, porque acha que reclamar é fraqueza.
Mas engolir tudo é que te envenena. Te ensinaram que o sofrimento é nobre. Mas esqueceram de te avisar que isso também te faz obediente, submisso, controlável. A religião do sofrimento te deu um altar, mas também te deu algemas. Agora você não sabe mais existir sem a dor. Ela virou sua identidade secreta. O silêncio virou sua oração. E o pior, você sente culpa até de tentar melhorar, porque seria como trair o próprio sofrimento. Como renegar um Deus invisível que só te olha quando você está em pedaços. Nietzsche chamaria isso de vaidade invertida. Você se orgulha da sua dor, porque não sabe o que fazer com ela. E então se sacrifica todos os dias, esperando que alguém veja. Mas ninguém vê, porque ninguém ouve o grito que você engole todos os dias. Só você. Você e esse eco que te acompanha na madrugada. Você e esse peso que não sai nem quando deita. Você ainda chama isso de fé ou já percebeu que é só prisão? Escreve aqui embaixo. Qual foi a dor que você aprendeu a esconder? Você acorda antes do sol nascer. O quarto ainda está escuro e o mundo lá fora parece dormir. Mas você não tem esse direito. Pula da cama como um soldado convocado pela culpa. Escova os dentes com pressa. Engole um café frio e abre o caderno de metas, aquelas que prometem salvar a sua vida, mesmo que sua alma já tenha se perdido há muito tempo. Você risca objetivos como quem tenta esconder um grito. Lê mais um trecho de um livro motivacional. Marca frases com canetas fluorescentes, como se a cor pudesse curar o cinza que mora dentro de você. Planeja, executa, corre, grava stories, faz checklists, mas quando tudo silencia, ainda dói. Porque nenhuma tarefa concluída preenche esse buraco que te consome em silêncio. Nietzsche enxergaria isso com desprezo e compaixão ao mesmo tempo. Ele chamaria de niilismo ativo, o desespero de quem se mantém em movimento para não sentir o vazio que pulsa quando tudo para. Você não está ocupado, você está se escondendo. Produzir se tornou uma fuga. Você finge que está vencendo, mas está só adiando o inevitável, o confronto com aquilo que você se recusa a ver. Você vive ocupado demais para sentir. Corre tanto para não parar, porque se parar você cai. E se cair, talvez descubra que tudo isso que construiu não é você. É uma máscara movida a gasolina emocional. É um eu terceirizado, alimentado por likes, pela voz dos outros, pelas expectativas herdadas. Você produz para manter vivo o personagem que você criou, não a sua essência. E sabe o que é pior? O sistema te aplaude. A produtividade virou religião. Não importa se você sangra por dentro, desde que entregue resultados, desde que sorria, desde que finja que está tudo bem. Você virou seu próprio patrão emocional. Sua mente cobra, sua alma finge que obedece. Mas está exausta. Você não sabe mais descansar. O descanso virou culpa. O silêncio virou tortura. Porque é no silêncio que o vazio fala. E você tem pavor do que ele diria. Você não é fraco. Você só está cansado de sustentar uma performance. Nietzsche diria, torne-se quem você é. Mas como se você nem lembra mais quem é? Talvez, só talvez, essa pergunta também seja sua. Comenta aqui, você ainda lembra quem é? Você diz que quer dinheiro, liberdade financeira, autonomia, abundância, mas sua alma treme quando está sozinha. Porque lá no fundo você não quer riqueza, quer ser visto, quer ser reconhecido, validado. Você quer ouvir alguém dizendo eu te admiro. O luxo virou a nova forma de mendicância emocional. Suas conquistas não são para você, são para os olhos de quem nunca te viu. Nietzsche dizia que muitos não desejam poder por liberdade, mas por ressentimento. Você quer vencer para que os outros percam. Quer subir no topo, mas apenas se puder olhar para baixo e ver quem te ignorou lá embaixo. Quer aplausos, não silêncio. Quer palco, não verdade. Quer vitória, não porque ama vencer, mas porque odeia ter sido invisível por tanto tempo. A sua motivação não é criação, é revanche. Uma vingança silenciosa contra todos os nãos que ouviu na infância. Contra a humilhação engolida, contra a rejeição disfarçada de conselho. O seu sucesso é uma máscara. Atrás dele, a alma ainda rasteja. Você corre, finge força, compartilha frases de superação. Mas no espelho, continua um órfão de si. O esforço
não é pela construção do ser, mas pela negação do vazio. Você não quer ser livre, quer ser aceito. Por isso se curva a todas as regras. Regras de estética, de status, de etiqueta social. O você que aparece nas redes é um personagem em busca de aprovação. E o preço disso é a morte simbólica do seu eu real. Você já parou para perceber o quanto do que você busca é realmente seu desejo? E o quanto é apenas carência disfarçada de ambição? Nietzsche não pregava a vitória fácil, mas a afirmação da vida a partir de dentro. E o que você faz é fugir. O dinheiro que você tanto quer não é o problema. É a intenção que o contamina. Quando sua motivação nasce da ferida, ela te sabota em silêncio. Você pode até conquistar tudo, mas continuará vazio. E talvez, só talvez, o pior tipo de pobreza seja aquela que a alma sente quando o mundo aplaude. E mesmo assim, dentro de você, ainda ecoa o silêncio de uma criança não amada. Se isso ressoou em algum canto esquecido do seu ser, escreva, mas não por mim, por você. Diga o que sente nos comentários. Talvez sua dor também seja a de alguém. Você corre todos os dias, mas nunca chega. Sente que precisa alcançar alguma coisa, mesmo que não saiba o quê. Seu coração acelera não pela empolgação de viver, mas pelo medo de ficar para trás. Tudo o que você chama de ambição, talvez seja só uma fuga bem disfarçada. Nietzsche já te avisou. Aquilo que você não enfrenta te persegue. E é isso que você tem feito, fugido de si mesmo, correndo como um servo obediente dentro de um labirinto invisível. Você aprendeu a querer, mas nunca aprendeu a parar. Cresceu ouvindo que precisava ser alguém, mas nunca te perguntaram se você já era. Você ouve vozes dentro da sua cabeça dizendo que ainda não é suficiente. Elas te guiam como um chicote. Não importam os títulos, os cargos, os elogios, porque a sua alma nunca está presente para recebê-los. Está ocupada demais, tentando provar que é digna de existir. Você diz que quer vencer, mas secretamente só quer calar a dor. Você quer que alguém veja, que alguém reconheça o esforço. Mas ninguém vê, porque tudo que você mostra é uma máscara de controle. A aparência de um eu forte, enquanto por dentro você ainda é aquela criança rejeitada, gritando por aprovação num quarto escuro da memória. A sua ambição não é desejo de grandeza, é tentativa desesperada de remendo. Um curativo sobre uma ferida que sangra em silêncio. Você não quer crescer, você quer se vingar. Da ausência, da humilhação, do esquecimento. Mas o preço é alto. Quanto mais você sobe, mais vazio sente lá de cima. Porque não tem ninguém esperando por você no topo, além do mesmo eco da sua carência antiga. Você age como se tivesse controle, mas está sendo controlado por um trauma enterrado. Nietzsche falava da alma faminta. E é isso que você é, fome com pernas. Você acha que está construindo um futuro, mas na verdade está só tentando tapar um buraco aberto no passado. Um buraco que engole tudo o que você conquista. E você continua, porque parar significaria encarar o silêncio. O silêncio do que te falta. O silêncio de quem você é. Você sente? Esse peso não é ambição. É só o trauma, ainda tentando ser amado. Pois bem, aqui está o texto do tópico 7. A verdade que sua mente foge toda noite, com exatamente 2.000 caracteres, sem espaços, obedecendo todas as diretrizes. Toda noite, quando o mundo desacelera e o barulho lá fora cessa, começa o grito mais silencioso que existe, aquele que mora dentro da sua mente. Você tenta ignorar. Liga uma música, rola o celular, procura qualquer distração, mas algo mais profundo te chama. Uma presença invisível, uma ausência que te cerca como uma sombra. E você sabe o que é. É a verdade. Aquela que você tenta fugir o dia inteiro, mas que te espera à noite. Nietzsche sussurra no escuro. Você usa uma máscara há tanto tempo que esqueceu do que havia por baixo. E você sente isso. Sente que há algo errado, deslocado, sufocado. Como se você estivesse atuando em um teatro onde o roteiro nunca foi seu. Você tenta parecer bem, mas parecer não é ser. E ser, no fundo, é o que você nunca aprendeu. Porque sua identidade foi moldada para agradar, obedecer, sobreviver.
Você sorri com a alma em ruínas e ninguém percebe, nem você, até a noite chegar. E quando chega, tudo racha. A máscara escorrega um pouco. Surge um cansaço que não vem do corpo, uma dor que não tem nome. Um vazio que não pede explicação, só ocupa. Você tenta se convencer de que é só estresse, só mais um dia ruim. Mas não é. É o início do colapso, do confronto, da individuação. Porque há algo dentro de você tentando nascer. Mas para isso, algo em você precisa morrer. A versão adormecida. O eu obediente. A mentira confortável. A moral ser dada que acorrentou sua alma como um cão bem treinado. Agora, o véu começa a cair. E você se vê diante do espelho interno, sem rótulo, sem controle, sem direção. Apenas consciência nua. A dor te desperta. Mas será que você aguenta olhar? Você repete todos os dias que quer liberdade, que quer romper os grilhões, construir sua própria história, viver sob suas próprias regras. Mas no fundo, você treme só de imaginar o que isso realmente significaria. Porque a liberdade de verdade, aquela que Nietzsche chamava de libertação do espírito, não é romântica. Ela é brutal. Ela exige que você abandone tudo o que te tornou você. E talvez esse você seja tudo o que ainda tem. Você diz que tem medo de fracassar, mas o que mais te apavora é ter que começar do zero sem ninguém aplaudindo. A pobreza pode te prender, mas é uma prisão que você já conhece. Em liberdade, ao contrário, é um abismo. Uma terra onde não existem mais desculpas. Onde não dá para culpar o pai, a escola, o governo. Deus, onde você finalmente se vê e não gosta do que vê. Nietzsche te avisou. O homem não suporta o peso da verdade sobre si mesmo. A liberdade não é uma bênção, é uma sentença. Porque ela mata o velho eu. E você, apesar de dizer que quer mudar, ainda chora por dentro toda vez que pensa em deixar morrer aquilo que os outros chamavam de você. Porque aquilo, por mais falso que fosse, era sua identidade. Seu nome, sua história, sua proteção. E agora a vida te dá a chave, mas ela abre uma cela ainda mais escura. A de encarar quem você seria se fosse realmente livre. A maioria foge. Corre de volta para a pobreza mental, a rotina anestésica, o discurso decorado. Mas você sabe que algo está morrendo aí dentro. E cada dia que você hesita é um funeral que se repete em silêncio. Ninguém percebe, mas você percebe. Então me diga sinceramente, você realmente quer ser livre? Ou só está buscando uma nova forma de se esconder? Você ainda é pobre, porque ainda não desabou por completo. Porque sua dor, por mais incômoda que seja, ainda é tolerável demais para provocar uma ruptura real. Você ainda respira no piloto automático, esperando que um milagre te salve. Mas os milagres que você sonha nunca chegam para quem ainda se apega à máscara. Nietzsche sabia disso. Ele sussurrava que só quem mergulha no abismo pode ver a própria luz. Mas você ainda evita o mergulho. Porque dói, porque assusta. Porque destruir-se é sempre mais difícil do que continuar fingindo. Então você sobrevive, mas não vive. Anda por aí chamando de destino aquilo que é só medo paralisante. Esconde sua fome de sentido debaixo de boletos pagos e pequenas vitórias inúteis. E no fundo você sabe que continua pobre, não de dinheiro, mas de coragem. De colapso, de verdade. Porque a sua alma ainda não quebrou o suficiente para querer se reconstruir. E é aí que mora o problema. A pobreza da alma é discreta. Não grita, só sussurra. E por isso você segue se arrastando, achando que tem tempo, que está tudo sob controle. Mas o controle que você sente é só a ilusão do rebanho. É a consciência adormecida dizendo, continue assim. Amanhã você muda. Só que amanhã não muda nada. Porque o que falta em você não é oportunidade. É a morte simbólica. É o caos interior. É aquele terremoto que te obriga a encarar o espelho nu, sem desculpas, sem planos, sem máscara. A maioria só desperta depois de perder tudo. Porque antes disso, ainda há conforto na mentira. Ainda há fuga possível. E enquanto houver fuga, não há individuação. Não há libertação. Não há potência. Só há essa repetição do vazio.
essa dança patética em torno de si mesmo, essa alma faminta que você se recusa a alimentar, porque tem medo de colapsar. Mas é só no colapso que começa a revolução. Pois bem, você chegou até aqui, silenciosamente atravessou cada sombra, cada víscera dessa verdade que nunca quis ver por completo. Leu cada palavra como se fossem cortes. Sentiu cada frase como um espelho quebrado, pressionado contra a alma. E agora? Vai fazer o que com isso? Vai levantar e seguir como se nada tivesse acontecido? Vai fingir que essa dor não mexeu em nada dentro de você? Vai racionalizar. Dizer que é só um vídeo, só um texto, só mais um conteúdo no meio do caos. Nietzsche te sussurra no escuro. A maior covardia é ver a verdade e não agir. E talvez seja isso. Talvez o verdadeiro motivo de você ainda estar preso, afundado, pobre, não só de dinheiro, mas de alma, seja porque está tentando mudar sem se destruir, porque ainda quer segurar o que resta dessa máscara, ainda quer manter intacto o eu, que você mesmo já sabe que não serve mais. Mas como dissemos no vídeo anterior sobre a máscara que sorri, às vezes, a única saída é o colapso, a queda, o fim da tentativa de se manter inteiro. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. Talvez você esteja exatamente onde deveria estar, na beira do abismo. E se chegou até aqui, não foi à toa. Você foi puxado. Algo em você pediu esse confronto. Então não fuja. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, ou o que não quer admitir que sentiu. Escreva, mesmo que doa. Curta, mesmo que pareça insignificante. Compartilhe, mesmo que ache que ninguém vai entender. E se inscreva, porque isso não termina aqui. O próximo vídeo é mais profundo. Você nunca vai ficar rico fugindo de si mesmo, Nietzsche avisou. E se você fugir agora, talvez nunca mais tenha coragem de voltar.